Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos, Senhor, neste momento, fazendo, Senhor, essa nova jornada pelas parábolas, esse projeto que vai fazer com que a tua palavra, que a tua vontade, que aquilo que o Senhor trouxe, seja conhecido por pessoas. Nós estamos aqui entrando mais uma vez pedindo a sua graça, a sua misericórdia, e que o Senhor venha tomar a frente de cada um de nós, nos abençoando, e que essas palavras, que as parábolas, que os ensino, que tudo que fazemos, alcance vidas, alcance pessoas, elas encontrem paz, elas encontrem liberdade, elas encontrem conhecimento e sejam poderosamente abençoadas, em nome de Jesus. Amém? Estamos aqui de volta na nossa jornada pelas parábolas e nesta jornada nós vamos falar a respeito de servos vigilantes que estão aguardando o retorno do seu Senhor. Queria dizer para vocês que pode parecer uma coisa meio natural que se fala o tempo todo de servos, dá a impressão que as parábolas são iguais, certo? Dá a impressão que você está falando a mesma parábola de livros diferentes, mas não é verdade. Vocês vão ver depois que eu passar o contexto para vocês, que na verdade o Senhor estava falando de um assunto agora, de outro assunto outro dia, e de outro tipo de servo do dia. É que a palavra servo, vou passar para vocês depois um pouco melhor esse contexto, ela é um termo que não se aplica para uma profissão dos nossos dias de hoje. Então, quando você fala, por exemplo, servo hoje, dá a impressão assim que é aquela empregada doméstica, aquele motorista de particular, o jardineiro, né? Mas, no entanto, o servo, vou explicar para vocês, ele é uma coisa que ele se estende, certo? E precisamos também conversar com a nossa família da fé aqui a respeito do canal. Porque o canal, na verdade, nós estamos aqui gratuitamente, mas ele é nosso parceiro também, é nosso amigo. Ele está fazendo parte do nosso negócio. O YouTube, ele gosta que as pessoas conversem, que as pessoas interajam, façam amigos, façam negócios. Ele é como se fosse quando você vai no shopping, por exemplo. Quando você vai no shopping, tem um monte de gente lá conversando, negociando, um vendendo alimentação, outro vendendo roupa, perfume. É mais ou menos isso. Então, eu gostaria de pedir para você, que faz parte da nossa família da fé, passe esse vídeo para outra pessoa depois que você vê. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Se puder também dar um like, faça algum comentário, certo? Se você é uma pessoa que gosta de participar de grupos do WhatsApp, nós temos uma nossa comunidade lá, as pessoas oram todo dia, conversam, interagem, né? Hoje não dá tempo de ficar saindo muito, porque está tudo tão complicado, o tempo está curto, e de repente em casa você tem lá, se você desejar saber mais sobre o Evangelho, só deixar seu telefone, depois seu contato nos comentários aqui, a gente entra em contato e você faz parte da nossa família também, lá no WhatsApp, certo? Tenho certeza que vai ser uma grande bênção para a sua vida e para a sua família. Dito isso, então vamos para a parábola do dia de hoje, que se encontra no livro do Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 35 em diante. Eu vou ler o 37, para que não se torne muito repetitivo. Todo mundo tem Bíblia, todo mundo tem aplicativo, né? Vamos ler então. No versículo 37 ele diz: Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, o achar vigiando. É verdade vos digo que se cingirá e se fará sentar à mesa, chegando-se, o servirá. Antes de eu passar para vocês toda essa mensagem da parábola de hoje, eu vou ter que passar alguns contextos que vai fazer com que a sua visão fique mais aberta e você possa acompanhar o raciocínio do que foi dito na época. Porque eu falta falar para todos que essas parábolas foram escritas quase 2000 anos atrás. Então, no período em que o Senhor Jesus estava falando com a multidão, não havia energia elétrica, não havia internet, não havia celular, e não havia também nem papel e caneta. Então, é um tempo extremamente rude, né? E quando o Senhor falou pelas parábolas, ele garantiu que as pessoas iam entender aquilo que ele estava falando, a mensagem que ele estava ensinando e pregando, e ia passar depois para os seus filhos, para os seus netos, que chegou até nós. De forma que hoje a gente pode ler, reler e podemos ter um posicionamento em cima daquilo que ele disse. Por isso que eu volto a dizer, você já viu algum vídeo meu aqui atrás, se você ouvir toda a jornada, você não vai mais ver Jesus como você via antes. Se você ver toda a jornada que nós vamos fazer, você não vai
olhar o reino dos céus como você via antes. Você não vai mais entender a mensagem do evangelho como você via antes, porque essas parábolas que ele falou são coisas que ele disse. Então, todas as religiões cristãs, elas podem mudar a placa da frente, mas as parábolas continuam sendo dele, porque ele disse. Simplesmente ele explicou isso, ele trouxe ensinamento. Porque o ensinamento ele trouxe para que uma criança de 8 anos, 7 anos pudesse entender, e um idoso, uma pessoa que tem muita cultura pudesse entender, e uma pessoa de pouquinha cultura, pessoa até analfabeto. Porque aquelas pessoas que ele estava falando, pode ser que uma grande parte eram analfabetos. Porque naquele tempo não tinha um projeto assim de alfabetização em massa. Tinha os escribas que escreviam naqueles coros, no papiro, mas não era um hábito assim todo mundo escrever. As pessoas faziam desenho, conversavam, porque não havia também necessidade, porque aquele tempo, como não havia essa culturalização que tem hoje, né, que tudo é escrito, tudo é... A pessoa vai escrevendo, escreve livro, faz palestra, era diferente. Mas o conhecimento era importante. Então ele podia passar através de coisas que eles estavam vendo no dia a dia, que as parábolas podem ver. Eles falam da lâmpada, ele fala do filho pródigo, ele fala do pássaro, fala da semente. Através de coisas que eles viam, coisas que eles estavam tocando, coisas que eles estavam acompanhando, ele poderia trazer uma verdade real, uma verdade muito prática, uma verdade que trouxesse resultado para suas vidas e eles fixassem, prestassem atenção e pusessem em prática também, porque o importante no caso dos evangelhos é você pôr em prática. Se você apenas vê, ouve, mas não põe em prática, não ajuda muito, certo? Então a parábola em si, ela está falando a respeito de um homem muito importante, de um senhor, que quando fala senhor, geralmente é um patamar de cima, sabe? São pessoas que estão acima da média. São pessoas que têm recurso financeiro, pessoas que têm propriedade, pessoas que têm autoridade, pessoas que têm uma certa imponência no ambiente. Ele volta de um lugar que ele estava e ele encontra as pessoas esperando ele voltar, preparando para receber ele. Entende? É uma coisa... Parece uma coisa assim tão simples, né? Que de repente você fala assim, se uma pessoa viaja para um hotel hoje, o hotel está 24 horas por dia esperando todo mundo. Não, é o tempo daquela época. Naquele tempo não havia esse tipo de estratégia. Havia uma estratégia assim, que ele tinha os seus servidores, né, seus servos, e ele pegava e saía. Olha, eu vou fazer uma viagem. Só que as viagens não era de avião, porque não tinha avião naquela época. Os navios eram precaríssimos, feitos de madeira rude. E nem carruagem moderna não tinha. São coisas muito simples. Então, saía, não tinha dia para ir, não tinha dia para chegar, não tinha dia para voltar. Mas só que quando ele voltasse, a cereja do bolo que vamos falar, porque é isso que ele quis explicar. Quando ele voltar, sabe, aquelas pessoas estão prontas para guardar ele. Quero dizer para você, nesse momento que eu vou passar para você um contexto, eu quero explicar para você o seguinte. Quando você vê a palavra servo hoje, dá a impressão assim, o servo é uma pessoa que serve, é um empregado de baixo nível. Não, o servo naquela época, ele poderia ser alguém, por exemplo, que tivesse habilidades, né, de carpinteiro, ou de cozinheiro, ou de costureiro. Mas ele poderia ser uma pessoa, por exemplo, que cuidasse também da parte financeira do lugar. Fizesse o pagamento para as pessoas. Fosse um comprador, fosse um vendedor do que tinha lá. Então, na verdade, ele é um parceiro. Porque você note que Jesus, por exemplo, tratou os seus apóstolos, discípulos, como servo, os 12, certo? E na ceia, o que ele fez? Ele falou assim, agora eu vou lavar o pé de vocês. Aí o Pedro falou, não, né? Como? Lavar o meu pé? Como lavar o meu pé? Como pode isso? E ele falou assim, se você não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Porque Jesus não tinha eles apenas como um serviçal, mas é uma coisa muito próxima. Então eu quero passar um contexto para você, que próximo disso, daquilo que ele estava falando, podemos dizer assim, que é como se fosse um prefeito, certo? Ele tem quem? Ele tem o secretariado. Esse secretário vai cuidar da pasta da saúde, ele vai ver todos os postos de saúde da cidade, pronto-socorro, médico. Esse aqui vai ver toda a parte de estrada. Esse outro aqui,
ele vai saber tudo que diz respeito às escolas, educação. Esse outro secretário aqui, ele vai saber tudo o que está acontecendo nos bairros. Então ele vai em todos os bairros, centro comunitário. Então essas pessoas, eles vão lá e vão ouvir tudo o que está acontecendo lá. E depois os problemas mais fáceis, esses secretários vão resolver, porque se for o prefeito ele resolver tudo, então para que serve o secretário? Ele resolve a maior parte. Aquela parte que ele perceber que está fora do controle dele, aí ele traz para o prefeito. Então tem a reunião com o secretariado. Então você vê que nessa parte de servo aqui já não é pouca coisa, é uma grande coisa. Aí alguém poderia dizer assim, mas pastor, se por exemplo tivermos uma pessoa aqui nos nossos tempos de hoje, que é um grande empresário, por exemplo, é uma pessoa que foi um vencedor, teve muito sucesso, ganhou muito dinheiro, então ele tem dezenas de empregados, de repente ele pode ter mais 100 empregados. Quer dizer que ele vai morrer, ele vai se tornar um servo do servo. Então o que acontece? Mesmo que a pessoa seja um grande empresário aqui no país, ele tem que ter uma empatia muito forte com o governo. Porque se o empresário ele não tiver uma relação muito estreita com o governo, com medidas, com normas, com imposto, pode quebrar todas as empresas dele. Como pode ocorrer um fato também de melhorar muito a situação dele. Então você vê que a relação entre pessoas, de servidores, de servos, de pessoas, ela alterna muito. Aqui na minha cidade aconteceu um fato na minha região aqui, né? Aconteceu um fato de um empresário, que ele tinha uma menina de 14 anos. E no dia do aniversário dele, do dia do aniversário dela, ele saiu com o avião dele. Ele, a esposa, a menina e um piloto. Um avião médio. Saiu de uma cidade em torno de 250 quilômetros da outra. Eles saíram para fazer aquela viagem. Naquele instante que ele saiu, começou a chover. E naquele instante que chove, escurece também e o avião cai. Naquele instante em que o avião cai, aquele momento em que o avião cai, ele falece, ele com a esposa dele, fica vivo o piloto e a menina. Aí o piloto pega a menina, estava chovendo, tinha um guarda-chuva de reserva no avião, ele armou num lugar no mato lá, colocou a menina debaixo do guarda-chuva e falou assim, eu vou buscar ajuda, você consegue ficar sozinho aqui? Porque se der ficar aqui, pode ser que os dois morram à noite de frio, né? Você consegue ficar aqui, eu vou procurar ajuda. Quando a polícia soube que o avião desapareceu, ela colocou o avião da polícia militar, os helicópteros, no ar. Só que com chuva e à noite, eles recolheram. Ele falou, não tem como a gente ficar viajando, ficar procurando ninguém de noite com chuva no escuro, não dá. Voltaram. 5 horas da manhã, os aviões começam novamente a busca. E o motorista, o piloto, já tinha andado já em torno de uns quilômetros. Encontrou com o pessoal do bombeiro, socorreu. Mas veja todo o dinheiro que aquele homem tinha, o avião que ele tinha, a condição que ele tinha. Deixou para trás uma menina antes da festa do aniversário, deixou para trás a empresa dele, deixou para trás o avião quebrado, deixou para trás funcionário. E ele teve que se apresentar perante aquele que é maior do que ele. Eu não sei se aquele homem, durante a vida dele, ele servia a Deus, os bens dele, com a vida dele, com a capacidade que ele tinha. Nós não sabemos sobre isso. Mas sabemos que a menina e o piloto sobreviveram. Então eu quero dizer para você, essa relação que tem entre o homem e Deus, essa relação que tem entre o servo e o conservo, essa relação que tem entre pessoas, ela se projeta sempre para o dia seguinte. E o Senhor estava falando a esse respeito quando ele está dizendo, olha, esses servos, eles eram pessoas que eles estavam ali e serviam o Senhor, mas tinha negócio com o Senhor também. Cuidavam da casa, porque para o homem sair, largar tudo na mão deles, eles eram de confiança. Então eles eram administradores. Se fosse trazer para os dias de hoje, poderia dizer que eles eram advogados, eram administradores, eram contadores, eram pessoas que tinham estrutura para poder fazer com que as coisas continuassem funcionando mesmo na ausência do homem. Agora eu quero dizer para você uma coisa, naquela época, ele está falando do servo, que depois ele vai cingir a cintura dele e vai servir seus conservos. Naquele tempo, aquela população usava aquela roupa comprida, né? Usava aquele estilo de roupa,
que é como os árabes usa hoje, né? A gente aqui no Ocidente pode falar que usa um vestido grande, um manto grande, uma batina grande. E então, quando aquelas pessoas iam trabalhar, eu estava explicando a respeito sobre esse assunto, eu estava vendo, eles cingiam aquele negócio na barriga. Porque se fosse ficar baixando, levantando, mesmo, tipo assim, aquele que trabalha com lenha, aquele que baixa, levanta, aquela pessoa que se movimenta no ambiente, então aquela roupa solta atrapalhava. Então eles costumavam fazer o quê? Cingia, né? As pessoas que devem usar esse tipo de roupa devem saber como é que é isso aí. Eles cingiam a cintura com cinto para prender a roupa, né? As mulheres devem entender muito disso, porque elas usam vestido, né? Também tem mulher grávida, geralmente, usa vestido mais folgado e depois tem um estilo de vestido que é assim mesmo, que depois prende com cinto e fica mais à vontade para a pessoa se movimentar. Então, só que esse termo cingido, ele trazia para uma realidade, para pessoas que estavam em atividade. Ah, eu estou na atividade, então estou cingido, certo? Eu estou para trabalhar, eu estou cingido. Se eu estou aqui só por ficar, então eu estou de boa. Então ele está falando. Ele não sabe que hora que ele vai voltar. Se vai ser na meia-noite, se vai ser às 3 horas da manhã, se vai ser às 6 horas da manhã, se vai ser 4 horas da manhã. Mas ele está dizendo que aqueles servos que são de confiança dele, que são pessoas que cuidam da casa dele, cuidam da propriedade dele, cuidam das coisas dele. Aquele servo, se quando ele voltar, seja meia-noite, seja 2 horas da manhã, seja 3 horas da manhã, seja 5 horas da manhã, eles estiverem atento, vigiando, acordado. É fácil isso, irmãos? Olhe, pense bem. É mole? É uma coisa tranquila? Exige o quê? Esforço. Exige o quê? Fidelidade. Exige o quê? Sinceridade. Nós estamos falando aqui de entrega. Estamos falando aqui de pessoas, meus irmãos, que são fiéis, são honestas. Porque se ele concordou de ser o servidor, de ser um servo, de ser participante da casa do homem, se ele concordou de fazer aquele trabalho, ele tem que estar pronto para fazer aquele trabalho. Ele não pode estar dormindo, falar, eu vou dormir, não sei que hora que ele vem, vou lá dormir, chegar lá, tá tudo abandonado lá. Ou vou na casa de um parente, aproveitar que ele não está aqui, vou na casa de um parente, lá fazer um churrasquinho, lá fazer uma festinha lá. Ou aproveitar que ele não está aqui, vou viajar também. O homem chega, tudo fechado, tudo abandonado. Se pensou o prefeito, ele sai para viajar, depois ele volta, tudo secretariado abandona as pastas, e quando ele volta não tem nada, tá tudo atrapalhado, tudo enrolado, gente em greve, falta coisa aqui, falta coisa lá. Então é disso que ele está falando. Servo vigilante, servos esperto, conectado, no termo forte hoje, né? Conectado, está ligado. Você está prestando atenção no que você é, naquilo que você faz, como você está cuidando daquilo, sabe, que é para ser cuidado, porque se ele vai voltar, não é questão de se, é questão é quando. Será hoje, será amanhã, será fim de semana, será meia-noite, será de madrugada? Que ele vai voltar. É óbvio que se a palavra está dizendo que ele vai voltar de encontro com aquilo que ele deixou. Aí ele está dizendo que aquele servo que ele encontrar lá, um já está lá, viu, fazendo barulho lá, o homem está chegando aí, já vem com a luminária, né? No sentido daquele tempo que não tinha esse recurso de hoje, né? Vem com a luminária. Ah, já veja a água quente que está lá aquecida em algum lugar lá, para tomar o banho dele. Veja já a alimentação que está disponível, o que ele vai querer comer. Veja a roupa que ele vai trocar. Veja onde vai colocar aquilo que está trazendo aqui. Você está entendendo? Quer dizer, todo mundo está esperando, está ligado. Não importa se vai ser meia-noite, não importa se vai ser às 3 horas da manhã, não importa se vai ser 6 horas da manhã, mas as pessoas estão, certo, com aquela responsabilidade. O dono, ele vai voltar. Eu tenho uma responsabilidade de esperar ele voltar. Eu tenho uma responsabilidade de estar dentro daquilo que eu propus a fazer, daquilo que ele está esperando que eu faça. Eu tenho que estar preparado para recebê-lo de volta. Nesse momento, o que acontece? Ele chega assim, encontra todo mundo. Vamos pensar bem, né, irmão? Vamos pensar que deu certo, né? Pelo amor de Deus, não vamos pensar errado, não. Vamos pensar que deu tudo certo. Então ele chega, segundo a parábola,
Ele encontra assim, o pessoal já está com a luminária, já recebe, olha, está aqui, tem água, você vai tomar banho, você vai comer, você vai dormir, o que que você vai fazer? Porque está tudo certo aqui, você quer que guarde lá? Aí ele fica feliz. A Bíblia diz que ele fica feliz. A Bíblia diz que ele fica feliz. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Existe uma disputa aqui na Terra. Um quer ser rei, outro quer ser presidente, outro quer ser governador, outro quer ser senador, outro quer ser deputado, outro quer ser pastor, outro quer ser bispo, outro quer ser apóstolo, outro quer ser, sabe, dono disso, dono daquilo, outro quer ser rei da internet. Todas essas coisas, irmãos, não passa depois da morte. A Bíblia diz, morrendo o homem, segue as suas obras. Morrendo o homem, segue as suas obras. O termo homem serve para mulher, universal também, né? Segue-se a morte. E uma das frases, irmãos, mais maravilhosas que existe dentro das Escrituras, o Senhor disse que ele vai dizer para alguns, servo bom e servo fiel, entra no descanso do seu Senhor. Irmão, esta é a cereja do bolo. Porque o resto fica aqui. Você pode ter conta em 200 bancos, vai ficar tudo aqui. Quando morre aquele homem do Bamerindos, a filha dele se ficou em lágrimas e falou assim, olha, meu pai, ele estava muito doente, ele tinha 15 aviões a jato, tinha 3, 4 hospitais, poderia comprar hospital em qualquer parte do mundo, poderia pagar qualquer tipo de tratamento médico, e ele morreu por uma coisa que todo mundo tem de graça, oxigênio, ar. O homem, ele pode muitas vezes, por uma situação ou outra, ele se sentir acima do outro, ele pode se sentir muitas vezes, eu tenho diploma, eu tenho conhecimento, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho, sabe, eu tenho recurso, eu tenho bens, eu tenho habilidade para negociar. Mas à medida que você encerra o seu ciclo, você vai voltar e prestar conta para aquilo que você é. Porque esse encontro que ele está falando, ele pode estar dizendo na parábola assim, olha, o Senhor voltou, mas eu quero dizer para você, existe uma palavra que diz que Jesus vai voltar e vai arrebatar a igreja dele. Quando? Ai, pastor, quando? Vai ser de madrugada, vai ser de manhã? Isso na parábola ele fala, não tem hora marcada. Mas existem muitos que o encontro vai ser antes. Essa semana aqui na minha cidade, por exemplo, ontem eu fiquei chocado com a rede que trouxe para mim. Um amigo meu que ele tinha 1 ano a mais que eu, era do meu tempo de solteiro aqui da igreja, ele era pastor, passou para a eternidade. Teve um AVC, não se deu bem, morreu. Esse já foi prestar conta para o dono da obra já. Até chegou a ser até vereador aqui na nossa cidade. Já foi prestar conta. Isso vai acontecer comigo, vai acontecer com você, vai acontecer com pessoas que estão na sua liderança da sua igreja, vai acontecer com pessoas da sua família. Então, esse que ele está dizendo, olha, bem-aventurado o servo que quando o seu Senhor voltar, o encontrar animado, desperto, vigiando, opa, qual é a minha parte aqui, o que eu tenho que fazer aqui? Por isso que quando muitas vezes eu estou na rua, e às vezes Deus prepara uma oportunidade de eu fazer um evangelismo pessoal, gente, eu não deixo passar não, viu? Eu não deixo passar não. Mas você já falou, você já pregou, você já fez, você está feito até vídeo. Não. Se eu tenho a oportunidade de falar para aquela pessoa, eu vou falar para aquela pessoa. Sabe por quê, irmãos? Porque se Jesus voltar naquela hora, eu vou estar fazendo aquilo que ele mandou fazer. E se eu estiver recusando fazer? Se eu estiver com o braço curto? E se eu estiver sendo uma pessoa negligente, falar, não, esse aí nem merece ser salvo, nem merece pregar nada para ele. Gente, não é nosso papel esse, pelo amor de Deus, não. A oportunidade está ali, a gente fala, a gente prega, a gente ora para quem for. A não ser que não tenha oportunidade, mas se tiver, a gente faz. Mas é para uma pessoa. Se fosse para mais do que uma pessoa, irmãos, a gente faria, mas se fosse para uma pessoa também, a gente faz. Porque Jesus pregou para uma pessoa. Ele pregou para a samaritana. Ele pregou para o mancebo rico. Ele chamou Zaqueu para ir na casa dele. Qual o problema de você falar para uma pessoa, você falar para 3 pessoas, 4 pessoas? Paulo pregou praticamente o ministério dele quase inteiro. Quando ele pregava nas igrejas, era para 8 a 15 pessoas. O que é importante para você? Ser servo
você obedecer, você ser fiel, ou você ostentar? Não, porque eu só vou em tal lugar se tiver 200 pessoas, eu só vou em tal lugar sabe, se me proporcionar isso, senão eu não vou porque eu sou. Beleza. E se o senhor voltar nesse intermediário, você está se recusando, você está se recusando, você está se recusando, você está negligente. Irmãos, você viu o que aconteceu com Mical? Mical era a mulher que Saul ele prometeu para quem vencesse Golias. Davi vence Golias. Qual é a obrigação de Saul? Olha, Davi, minha parte, palavra de homem não volta atrás, né? Palavra de rei não volta atrás. Está aqui minha filha. Ele era um homem sem palavra, irmãos. Saul não honrava a palavra dele nem com os homens. Falso, dissimulado, negligente. Na hora de mandar os homens para morrer lá na mão do Golias, ele falava que dava a filha dele em casamento. Depois que Davi foi lá vencer o Golias, porque ele achava que ninguém ia viver. Ele estava fazendo média. Ele era um dissimulado, ele era um falso. Uma pessoa duas caras, sem caráter, negligente. E Saul e o menino Davi ficou empolgado porque Mical era bonita. Além de ser filha do rei, ela era muito bonita. Todo mundo queria casar com a Mical, né? Quem que não queria casar com a Mical, com a filha do rei? Ele era jovem, né? Talvez 16, 17. Ele falou: eu caso com a filha do rei, tô bem aqui. Logo eu vou uma propriedade grande ali, fico cuidando da minha vida. Ele não sabia do projeto de Deus, né? Que é muito maior do que isso. Mas ele falou: tô bem. E outra coisa, aqueles que vencem Golias, a família dele nunca mais paga imposto. Mentira, ele continuou cobrando imposto da família de Davi. Vou falar uma coisa para você: lidar com gente falsa, dissimulado, duas caras. Irmãos, ninguém suporta. No céu não vai ninguém desse tipo, porque no reino do céu não tem espaço para essa gente, não, viu? Quem for já vai mudando por aqui, já vai se consertando, vai pondo a vida no altar, vai se libertando, vai se quebrantando no Senhor, fica debaixo da graça, sim, sim, não, não, porque o negócio não é fácil, não. E o que acontece com Mical? Ela pega e Saul da era de esposa para um outro homem. Eu acredito que Davi ficou com aquele sentimento no coração, né? Porque ele foi roubado. Ele arriscou a vida dele e foi roubado depois. Mas com o tempo, Deus pegou e julgou Saul. Falou: meu, você já não me obedeceu, não me honrou, então eu vou entregar você na mão dos seus inimigos. Teve uma guerra, Saul morre. E a família de Saul, os filhos dele, morrem na guerra também. Aí Davi soube que Mical estava vivo e estava morando com outro homem. Ele falou: não pode tomar daquele outro homem, que ela é minha mulher. O Saul tomou uma mulher minha e deu para um outro homem. Então eu vou tomar do homem também, porque ele casou com uma mulher que não é dele. Pegou ela de volta e trouxe. E Saul, morto já naquele tempo, pegou e não pôde fazer mais nada. Mas Mical, quando ele é buscado lá na casa dela, o marido dela fica chorando. Mas ele falou: mas ela é minha mulher. Você casou com a mulher errada. Então você vê que o processo dói, né, irmão? O processo dói. Aí o que acontece? Quando ela passa a ser esposa de Davi, Davi entra dentro de Jerusalém e chega lá, sabe, foi muito contente, dando glória a Deus, porque Deus entregou os inimigos na mão dele, porque Deus operou, Deus agiu, Deus tomou a frente, e ele começou a dançar, que nem um moleque assim, sabe? O povo de Israel tem esse hábito de dançar, mas não dançar rebolando, que nem aqui no Brasil. Rebolar não é dançar, não. Rebolar é sensualidade, é diferente. Isso já não compare as coisas, não. Não se envolva com essa turma do funk, que é outra coisa. Mas ergueu o braço e virar pro lado. Meu Deus, né? Quando aconteceu de passar pelo Mar Vermelho, e a roupa dele foi caindo, ele ficou todo lá. E Mical pegou e desdenhou dele. Falou: tu não tem vergonha na sua cara de ficar fazendo isso aí na frente do povo? Irmãos, a Bíblia diz que Deus secou a madre dela, nunca mais teve filho, para que nenhum filho dela fosse rei em Israel, por causa dessa atitude deselegante. Eu estou falando isso aqui para vocês conhecer um pouco a mentalidade de Deus. Ele podia falar assim: o que eu vou se envolver na briga desses dois aí? Mas ele não gostou. Porque depois de tudo que Davi passou, ele estava alegre. O moço estava feliz, o povo estava contente, porque ele conseguiu entrar em Jerusalém, ser colocado rei lá, agora ele estava no lugar que Deus queria que ele tivesse. Ao invés da mulher pegar, bater palma para ele, ao invés da mulher pegar e falar: olha,
Deus está abençoando a vida dele, Deus está ajudando ele. Oi, vamos deixar para trás o passado e vamos para frente, vamos construir uma coisa boa, vamos... Ela desdenhou dele, desfez dele, sabe? Tratou ele como nada. Irmãos, a mão de Deus veio sobre ela, falou, a sua madre secou, você não vai ter filho mais. E Deus julga, irmão. Se você muitas vezes tem uma atitude, sabe, deselegante, desleal, covarde, se você tem uma atitude que você está vendo muitas vezes um morador de rua, ele tá morrendo 2, 3 vezes, ele está com fome, ele está sem família, ele está indo para o inferno, e Deus fala para você, viu, aconselhe ele a ir numa igreja, quem sabe eu trabalho na vida dele, salvo ele. Aí você fala assim, eu, né, se fosse o governador, eu pregava. Ah, se fosse o prefeito, eu pregava. Se fosse o Neymar, eu pregava. Se fosse um rico, eu pregava. Para um pobre, para um Zé Ninguém desse aí, irmãos, se Deus vê isso, seu ministério pode se encerrar. Deus pode encerrar seu ministério, isso aí, sabia? Porque da onde nós viemos, de onde as pessoas vêm, elas precisam de Jesus e de salvação. Então o servo, eu trouxe esse contexto, para você analisar que o servo, ele tem que servir de uma maneira voluntária, espontânea. Aqueles homens não estavam lá contra a vontade deles, para esperar o seu senhor. Não, eles estavam espontâneos. Ninguém obrigou eles a ficarem lá. Eles eram combinados de ficar lá, tudo bem. O secretariado combina de ajudar o prefeito, beleza. Só que se ele é secretário, ele tem que fazer o trabalho dele. Ele tem que fazer o trabalho dele. Ele tem que ser fiel naquilo que ele foi chamado. Então, o que a Bíblia diz na parábola? Que o dono da casa fica contente. E o dono da casa, essa parábola que eu estou falando hoje, que ele volta e encontra lá, vamos pensar que os homens eram bons, arrumou tudo, arrumou a cama, arrumou a entrada, tudo certinho. A Bíblia diz que o dono da casa, ele vai cingir a cintura dele, vai pôr o cinto na cintura dele, e depois ele vai fazer o quê? E vai mandar aqueles criados dele, aqueles servos dele, aqueles conservos, que também são amigos, né? Porque Jesus disse, eu nem vos chamo de servo, mas chamo de amigo, porque tudo que eu tenho, vocês têm, onde eu estou, vocês estão, as minhas coisas são suas. Então ele vai cingir sua cintura e falar, agora vocês sentem na mesa, que quem vai servir sou eu agora. Quem vai servir vocês sou eu agora. Isso acontece muito, não sei se como vocês fazem aqui no interior de São Paulo, é muito comum as pessoas terem uma edícula, né, ou alugam uma edícula, então tem lá uma churrasqueira, tem umas coisinhas para ficar aí meio à vontade, e o dono da casa, que geralmente é o anfitrião, ele pega lá um avental, né, aqui tem muito comum, tem uns amigos que fazem assim, tem uns parentes da gente que faz também aí, né, e vai lá e faz um arado, né, pega aquele arado, fala, vamos colocar arado, vamos colocar as coisas, e ele não, deixa que eu faço, deixa comigo, deixa que eu vou fazer, fique à vontade, sente lá, que eu vou fazer. Quando estiver pronto eu chamo, vai para a churrasqueira, bota a linguiça, bota a carne para assar, bota a asa de frango, olha, já saiu um pouco aqui, põe no prato, a pessoa vai lá, vai beliscando. Então o dono da casa, às vezes, ele é um anfitrião. E a Bíblia diz que Jesus, na parábola, ele está dizendo que ele, quando ele chega da viagem, em vez de ele descansar, ele pega o cinto, põe na cintura para que o vestido dele, né, o manto dele, lá, aquela roupa dele, aquela túnica dele não fique de um lado para o outro. Ele fala, agora vocês vão sentar na mesa, que quem vai servir vocês sou eu vou servir vocês. Forte isso, hein? Muito forte, né? Aí ele vai e deixa tudo aqueles conservos contentes. Fala, nossa, agora nós somos empregados, somos servos, agora estamos sendo servidos por dono da casa. Então o Senhor está dizendo, a minha alegria, veja que é forte isso, vai ser a alegria de vocês. E a alegria de vocês vai ser a minha alegria. Eu vou dividir com vocês aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho. Gente, a gente encontra certas pessoas, você vai trabalhar por aí, eles pagam a gente com uma raiva. Eu já trabalhei muito para classe média e para classe rica. Olha, irmão, falo com você, hein? Deus que nos defenda. Viu? Muitas vezes trabalho para pessoa pobre, eu trabalhei para pessoas pobres também. Então eles juntam aquele dinheirinho, 10%, vendem um carro, vendem alguma coisa. E às vezes antes de você acabar o serviço, eles querem te pagar já. Eles estão preocupados, sabe? Então não vê a hora de dar o dinheiro para você ficar feliz com o dinheiro. Você comprar alguma coisa, você está precisando de dinheiro, você quer que eu dê dinheiro antes, você quer... O rico, misericórdia. Naquela época tinha cheque. Eles davam cheque cruzado pra gente sexta-feira à tarde. Ia ficar bom o cheque só pro meio da semana que vem. Porque eles têm recursos, têm dinheiro,
têm estratégia, mas são avarentos, são mesquinhos. O outro para eles não tem valor nenhum, não vale nada o outro para eles, somente eles. Então Jesus está mostrando aqui a diferença que existe entre ele e aquilo que você está vendo aqui. A diferença que existe entre ele e aquilo que você vê na sociedade. Ele não é esse patrão que procura roubar você. Na hora de receber, você tem que arrumar um advogado para cobrar, porque ele não te paga mesmo, ele cria problema, ele é diferente. Tudo aquilo que você viu aqui, de patrão, de empresa, de governo, nada se compara a ele, porque quando ele volta, aquele servo, aquela serva, aquela irmã do coque, sabe? Que amou o Senhor e serviu a ele a vida toda. Quando ele voltar, que ajudou as irmãs, ajudou o pastor, construiu a igreja, levantou as igrejas junto com os homens, não ficou fazendo picuinha que nem algumas mulheres que ficam fazendo confusão com os homens aí. Aquelas mulheres do coque, quando elas voltarem, elas vão falar, viu, eu vou servir vocês também, vai ser forte. Porque na mesa do livro do Apocalipse ele fala que nós vamos ficar na mesa junto com ele. Então eu acredito que você entendeu a mensagem, mas o foco dessa mensagem é dizer, estamos prontos para encontrar com ele, ou seja, na nossa morte, estamos prontos para encontrar com ele no arrebatamento, estamos prontos para encontrar com ele se ele voltar? É uma pergunta que nós temos que responder. Segunda coisa, a certeza que aqueles que levarem as coisas de Deus a sério, aqueles que levaram as coisas de Deus com responsabilidade, aqueles que levaram o evangelho com satisfação, que aqueles homens, ele está dizendo de voluntariedade, ninguém está ali contrariado, ninguém está ali com o bico comprido, ninguém está ali com cara feia, todo mundo está fazendo com amor. Essas pessoas vão ser bem recebidas. E depois ele vai se cingir e vai ir para a mesa junto com ele. Você pode dar graças a Deus por isso? Quero dizer para você que toda sexta-feira que nós temos a Hora Nona, é um trabalho que o Senhor tem colocado no nosso coração, temos que orar pelas pessoas, e muitas pessoas tristes, confusas, e a mão de Deus ele está estendida. Então você tem um intercessor, você tem um advogado, você tem um intercessor, você tem um médico, você tem um intercessor, você tem um representante do céu, você tem um intercessor, você tem um embaixador de Cristo na sua vida. Estamos aqui toda sexta-feira, enquanto o Senhor não voltar e desejar que a gente esteja. Eu convido você para a Hora Nona, nós vamos trazer posicionamento. O que é posicionamento? É uma coisa que faz com que você, quando vinha a coisa na porta da sua casa, não pega você de surpresa. Quando a luta vir na sua casa, você está pronto. Você lida com o funeral, você lida com desemprego, você lida com crise na família, você lida com pessoas que te odeiam, você lida com pessoas que te perseguem, porque você está posicionado. Então Deus te ajuda você a quebrar ciclo de vício, ciclo de comportamento. Aquilo que Deus tiver que fazer na sua vida, Ele vai fazer, mas nós estamos aqui servindo a Ele, trazendo posicionamento para a sua vida e direção. Quem está na direção certa, irmão, não vai para a cadeia. Quem está com direção certa não desvia da igreja. Quem está na direção certa não se envolve com gente perversa, gente endemoniada, gente sem caráter, gente que leva você para a destruição, porque você está na direção certa. Então nós fazemos isso, posição, direcionamento, intercessão, sexta-feira. Vamos orar? Agradecer a Deus, espero que você esteja bem, esteja feliz, e não se esqueça de compartilhar nosso trabalho com outras pessoas. Meu Deus e meu Pai, nós agradecemos por esse momento que estivemos aqui trazendo esta parábola, e que essas pessoas possam estar preparadas, se elas não estavam até agora, que elas se preparem, que essas pessoas possam estar abençoadas, e essas pessoas que estão vendo o vídeo e ainda não conhecem o Evangelho, Senhor, eu quero interceder por elas, para que se houver qualquer coisa entre o Senhor e elas, o Senhor venha romper, o Senhor venha quebrar o ciclo, e elas possam ser alcançadas, elas possam ser tocadas, elas possam ser abençoadas pelo Teu Evangelho. Receba, tome posse das bênçãos do Senhor, seja alcançado pela graça, pelo perdão, pela misericórdia, e que a boa mão do Senhor seja conosco, em nome de Jesus. Amém?